O Buber faz uma antropologia, né? Ou seja, uma ontologia dos modos humanos de sermos, né? E que ele desenvolve primorosamente no livro Eu Tu, né? E no qual ele desenvolveu, né, toda uma tematização, né, dos dois modos humanos de ser, né? Modos humanos de ser, né, que ele vai entender, podemos dizer genericamente, né, como um modo coisa de ser, né, o modo de ser do acontecido, né, o modo explicativo de ser, o modo de ser da utilidade, né, o modo de ser da causalidade, o modo teórico de ser, o modo de ser da relação sujeito-objeto, né? Aqui ele vai chamar de modo eu-isso de sermos, né? E o modo eu-tu de sermos, né? Que é o modo de sermos que não é o modo de sermos da dicotomia sujeito-objeto, não é o modo de sermos da utilidade, né? Não é o modo de sermos da causalidade, né? E é o modo de sermos do acontecer, né? O modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? O modo de sermos do desdobramento de possibilidades, da criação, da atualização, né? Então, o Buber vai entender esses dois modos de ser como modos fundamentais de nós sermos enquanto humanos. O modo eu-isso de sermos e o modo eu-tu de sermos, né? Ao modo eu-isso de sermos, o Buber aplica o termo relacionamento, em termos, em particular, do relacionamento sujeito-objeto, que é característico do modo eu-isso de sermos, né? E, com relação ao modo eu-tu de sermos, o Buber utiliza o termo relação, e que é o modo de sermos, né, eu-tu, no qual se desenvolve, né, uma relação com uma alteridade, né? Quer dizer, o modo de sermos eu-tu, né, enquanto modo de sermos da relação, é um modo de sermos, né, que contém, né, a relação entre um eu e uma alteridade, um eu e um tu, né? Em particular, uma alteridade entendida como possibilidade, né? Como foco de sentido independente do controle de um sujeito, não é? Ou de nós mesmos enquanto sujeitos, né? E igualmente independente do controle arbitrário de nós mesmos como sujeito, um eu que se dá como possibilidade, né? E como desdobramento de possibilidade como ação. De um modo tal que, no modo eu-tu de sermos, né, o que vigora é o desdobramento de uma interação, né? A interação entre o eu e o tu, né? No qual o eu se dá como possibilidade em desdobramento, como ação, como a cognição, né, da ação do desdobramento de possibilidades, e o tu se dá como ação, como desdobramento de possibilidades, né? De modo que todo o modo, né, a duração da vivência do modo de sermos eu-tu é ação, é interação, né? Então, o modo de sermos eu-isso, né, especificamente se caracteriza por ser o modo de sermos do acontecido, né? Por ser o modo coisa de sermos, né? E por ser o modo de sermos que, enquanto coisa, enquanto acontecido, é o modo de sermos no qual vigora, né, a relação sujeito-objeto, né? Sujeito e objeto são acontecidos especificamente, né? São reflexivos, são repetitivos, né? Então, o modo eu-isso se caracteriza especificamente como relação
entre um eu acontecido e um isso acontecido, entre um eu isso, ou seja, um eu coisa, né, e um isso coisa, né, acontecido também, né, um isso que não é mais ação, mas que é instalação da coisidade, da mesma forma que o eu, no modo de sermos eu isso, é instalação da coisidade, né, e de um modo tal que o modo eu isso é uma relação de um eu enquanto coisa com um isso enquanto coisa, né, e que se desdobram reflexivamente, repetitivamente, né, de um modo tal que esse modo eu isso de sermos é o modo no qual é possível uma teoria, né, na qual um sujeito, enquanto acontecido, contempla um objeto enquanto acontecido, né? E isso se constitui como uma consciência teórica que é característica do modo eu isso de sermos. A consciência reflexiva que é característica do modo eu isso de sermos. Enquanto o modo de sermos eu isso, né, da dicotomia sujeito e objeto, o modo eu isso de sermos, o modo coisificado de sermos, é o modo de sermos da causalidade. Né? É o modo de sermos no qual vigora a causalidade. Né? E enquanto modo eu isso de sermos, é igualmente o modo de sermos no qual vigora a utilidade. É o modo de sermos dos úteis. Né? É o modo de sermos dos usos e das utilidades. Né? Então, o modo de sermos eu isso é caracteristicamente o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, é o modo teorético de sermos, é o modo acontecido de sermos e é o modo de sermos onde vigora a causalidade, né? O modo de sermos onde vigora, no qual vigora a utilidade, né? Enquanto modo de sermos do acontecido, enquanto modo de sermos reflexivo, repetitivo, né, da dicotomia sujeito e objeto. Né? Quer dizer, além do mais, né, esse modo eu isso de sermos, enquanto modo acontecido de sermos, é o modo de sermos da realidade. Né? Então, no modo eu isso de sermos, né, vigora a dicotomia sujeito e objeto, vigora a teoria, vigora a consciência teórica, né? Vigora o modo de sermos da causalidade, né? Ou se constitui enquanto modo de sermos da causalidade, se constitui o modo eu isso de sermos enquanto o modo de sermos da utilidade e se constitui o modo eu isso de sermos enquanto o modo de sermos da realidade. É o modo de sermos no qual é possível a técnica, né, enquanto um procedimento repetitivo, né, e enquanto um procedimento objetivo, praticado por um sujeito, né, que procede sobre um objeto. Né, e é o modo de sermos, enquanto modo teórico de sermos, da moral, né, e do moralismo, ao contrário do modo eu-tu de sermos, que é o modo de sermos da ética, da vivência ética, da ontológica do modo humano de sermos. Né? Então, o modo eu isso de sermos é o modo de sermos no qual vigora a dicotomia sujeito e objeto, né? A utilidade, né? A causalidade, a realidade, a técnica, né? E o moralismo. Né? Então, todas essas são características do modo eu isso de sermos, características naturais do ser humano, né? Enquanto modo acontecido de ser humano. Né? Mas nós não somos apenas o modo de sermos do acontecido. Né? Quer dizer, ontologicamente, naquilo que nos constitui mais fundamentalmente, né? Nós não somos simplesmente acontecido, nós somos acontecer. Né? E no eu-tu, o Buber, de um modo muito pertinente e característico daquela obra fantástica que é o eu-tu, né? Ele observa, né? Nós não somos apenas, né, o modo de ser da dicotomia
sujeito-objeto. Ou seja, nós não somos apenas um modo de ser que tem objeto, né? Que se constitui na relação com objetos. Nós somos um modo de ser que não se constitui enquanto relação com objetos. Ou seja, um modo de sermos que não se constitui enquanto dicotomia sujeito e objeto. E que por isso, né, enquanto modo de sermos eu-tu, né, como ele designa, né, que não se constitui na dicotomia sujeito e objeto, é um modo de sermos que não é o modo de sermos teorético, né? A teoria se dá como uma relação sujeito-objeto, como a contemplação que um sujeito faz de um objeto, né? Como o modo de sermos eu-tu não constitui a dicotomia sujeito e objeto, porque sujeito e objeto são acontecidos, né? E o modo eu-tu de sermos é o modo de sermos do acontecer, né? No modo de sermos do acontecer existe a ação, o desdobramento de possibilidades, a interação entre eu e tu, que não são eu sujeito e tu objeto, são ação, né? Ambos são desdobramento, tanto eu como tu são desdobramento de possibilidades, e por isso são ação. Não existe a contemplação de um objeto por um sujeito no modo eu-tu de sermos. Contemplação de um objeto por um sujeito que é característica do modo de sermos do acontecido, que é característica do modo eu-isso de sermos, né? Então, o modo eu-isso de sermos como dicotomia entre um sujeito e um objeto, né, é igualmente o modo de sermos da utilidade, é o modo de sermos da causalidade, é o modo de sermos da realidade, é o modo teorético de sermos, é o modo de sermos da realidade e o modo de sermos do moralismo. O modo eu-tu, como não é modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, não é um modo teorético de sermos, não é um modo técnico de sermos, não é o modo de sermos da causalidade, quer dizer, o modo eu-tu de sermos, não é o modo da dicotomia sujeito e objeto, é o modo de sermos da ação, é o modo de sermos do ator, é o modo de sermos do acontecer, que não é o modo de sermos teorético, o modo de sermos da teoria, né? Não é o modo de sermos da causalidade. É um modo de sermos do desdobramento de possibilidades e não das relações de causa e efeito, né? E, igualmente, por não ser modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, o modo de sermos eu-tu, modo de sermos da ação, da interação entre eu e tu, é um modo de sermos que não é da ordem dos usos, dos úteis e das utilidades, né? Não é igualmente o modo de sermos da realidade, né? E por tudo isso não é um modo de sermos no qual um sujeito aplique um procedimento repetitivo, né? Que caracteriza a técnica, né? Quer dizer, o modo eu-tu de sermos tem características e propriedades ontológicas completamente diferentes do modo eu-isso de sermos. Ambos são modos que constituem o que nós somos enquanto seres humanos, né? Mas o modo eu-tu de sermos é o modo de sermos da poiese, né? É o modo estético de sermos da criação. E criação não no sentido meramente de arte formal, né? Criação no sentido ontológico, humano de ser, né? No sentido de que nós somos contínua criação. Ou seja, nós somos contínuo devir. Nós somos contínua ação quando nós estamos nesse modo ontológico de ser, fenomenológico existencial, que é o modo de ser da ação, da interação, que é o modo eu-tu de sermos, né? Então, o modo eu-tu é um modo de sermos que, na momentaneidade instantânea de sua duração, ele é completamente diferente do modo eu-isso de sermos.
em suas qualidades intrínsecas, em suas qualidades específicas, né? Sobretudo porque o modo eu-tu de sermos é o modo de sermos do devir, né? É o modo de sermos da ação, é o modo de sermos da criação, é um modo estético de sermos, é um modo poético de sermos, no qual se dá a ação enquanto desdobramento de forças, enquanto desdobramento de possibilidades que se constituem como a vivência fenomenológica de nós outros, né? A vivência fenomenológica da ação, que é cognição especificamente, mas que não é cognição teorética, é cognição especificamente fenomenológica, né? Da vivência do ator durante o desdobramento da ação. Então, o modo fenomenológico de sermos do eu-tu é um modo de sermos que se dá como momento, que se dá como momentaneidade instantânea, né? E que se dá como cognição. A ação se dá como cognição. O desdobramento de possibilidades se dá como cognição, né? O desdobramento de possibilidades se dá como consciência pré-reflexiva, como consciência fenomenológica, como consciência pré-teórica. Então, uma grande, né, contribuição do Buber, né, com essa sua ontologia do humano e com essa sua tematização, né, do modo ontológico de sermos, do modo eu-tu de sermos, né, é que esse modo de sermos se constitui especificamente como um modo dialógico de sermos, né? O modo de sermos eu-tu, o modo de sermos da ação, da interação, né? É vivência de consciência durante todo o momento de sua duração, né? Mas não é a experiência de uma consciência teorética, como nós observamos, que é característica do modo acontecido de sermos, do modo eu-isso de sermos. Consciência teorética, que é a contemplação que o sujeito faz de objetos, né? No modo eu-tu de sermos, existe uma integração, existe uma integridade da vivência, né, que não se dá como dicotomia sujeito e objeto. O modo de sermos eu-tu é o modo de sermos da ação e é, portanto, o modo de sermos do ator. O ator é diferente do sujeito. O sujeito é modo acontecido de sermos e se relaciona teoreticamente com objetos, né? Na ação, do modo eu-tu de sermos, na interação, o ator, o próprio ator, se constitui como vivência de uma dialógica eu-tu, né? Que, na sua própria vivência, é dialógica da relação entre um eu que se constitui como possibilidade e uma alteridade, que também se constitui como possibilidade, o tu, que se constitui como possibilidade. Estamos aí fora da dicotomia sujeito e objeto. No modo eu-tu de sermos, não vigora antropologicamente, ontologicamente, uma dicotomia entre eu enquanto sujeito e o mundo enquanto objeto. E os objetos do mundo, né, que se relacionam comigo enquanto objetos. No modo eu-tu de sermos, sumiu a dicotomia sujeito e objeto. E tudo que vigora é a vivência de uma dualidade ontológica, dialógica, fenomenológica, eu-tu, no qual o eu se dá como possibilidade que se desdobra em ação, em interação pontualmente, e o tu se dá igualmente como possibilidade que se desdobra, né? E o eu se remete ao tu, né? Enquanto possibilidade. E o tu se remete ao eu enquanto possibilidade. E é nesse remetimento interativo recíproco de eu para tu e de tu para eu enquanto possibilidade, enquanto desdobramento de ação, enquanto interação, que eu e tu, na sua relação, na sua interação, né? O eu enquanto possibilidade que se desdobra e se constitui como sentido, né? O tu enquanto possibilidade que se desdobra e se constitui como sentido. O eu como sentido, o tu como sentido.
a interação eu e tu como uma esfera de sentido, né? Na interação entre eu e tu, no momento, na duração do momento de vivência da dualidade eu e tu se remetendo reciprocamente enquanto sentido, constituem uma esfera de sentido, né? Que o Buber vai chamar de esfera do inter, né? De um modo tal que na momentaneidade instantânea da duração do modo eu-tu de sermos, o eu e o tu constituem uma interação que se caracteriza pela constituição de uma esfera de logos, de uma esfera de sentido, de uma esfera de consciência pré-reflexiva entre o eu e o tu. Essa esfera de sentido que se constitui entre o eu e o tu, essa esfera, né, que é a cognição fenomenológica pré-reflexiva da interação entre eu e tu, né, que não são sujeito e objeto, mas que são unificados na vivência da ação, né? Essa esfera de sentido entre o eu e o tu, esse compartilhamento de sentido entre eu e o tu, é que é o dia, do dia logos, né? É o sentido compartilhado na relação entre eu e tu, né? Esse sentido compartilhado na relação entre eu e tu, durante a momentaneidade instantânea do desdobramento de possibilidades enquanto interação entre eu e tu, o eu como possibilidade e o tu como possibilidade, que se remetem reciprocamente e que criam a esfera do inter, né? Esse inter é que é a vivência do logos dia logos, do logos compartilhado, da vivência de sentido compartilhada, da vivência de sentido que é devir, que é acontecer, né? Que não é fato, mas é fazer, né? O modo eu-tu de sermos é o modo de sermos não só do fazer, mas da própria vivência do fazer, porque é o modo de sermos no qual nós vivemos possibilidades e atualizamos possibilidades. Então, nessa atualização de possibilidades, existe a consciência, né, pré-reflexiva, fenomenológica, a vivência do fazer, né? O modo isso de sermos não é mais o modo de sermos do fazer. É um modo humano de sermos, mas é o modo humano de sermos do fato, do feito, né? Desse modo humano do feito e do fato, nós voltamos à momentaneidade instantânea, né? Do modo de sermos do fazer, e nesse modo de sermos nós fazemos, nós criamos enquanto devir, enquanto ação, enquanto interação, enquanto desdobramento de possibilidades, enquanto vivência interativa do desdobramento de possibilidades, que é a ação, que é sinônimo de criação. Ontologicamente, sinônimo de estética, ontologicamente, sinônimo de poética, no sentido existencial do termo, né? Esse modo de sermos da interação, esse modo eu-tu de sermos, né, segundo a observação do Buber, pode se dar na relação com a natureza não humana, né? Pode se dar na relação com o humano e pode se dar na relação com o sagrado, né? São as três esferas da interação dialógica do eu-tu, enquanto vivência da ação, da interação, né, de um eu que se relaciona com um tu e se remete a um tu como possibilidade e um tu que se remete a um eu como possibilidade. E que nesse processo momentâneo, né, da duração da vivência eu-tu, da vivência ontológica, né, esse processo se dá como um processo de criação, como um processo de fazer, no qual, enquanto fazer, se compartilha o sentido da feitura, da performance, né? Do perfazimento, do perfazer,
que é a consciência fenomenológica pré-reflexiva e pré-conceitual, né? No modo de sermos eu-tu, né? O tu pode ser da natureza não humana, da esfera do humano, o interhumano, ou da esfera do sagrado, né? Na esfera do interhumano, o eu-tu, o momento de vivência eu-tu, pode se dar na relação com uma pessoa particular ou com um grupo de pessoas, menor ou maior, né? A relação eu-tu na esfera do humano, na esfera do interhumano, pode se dar como relação com uma pessoa ou com uma multiplicidade de pessoas. O Buber já observa isso no eu-tu, né? De um modo tal que esse modo eu-tu de sermos na esfera do interhumano é a esfera do fazer humano, né? É a esfera do acontecer enquanto devir criativo, né? Enquanto devir ontologicamente estético e poético do ser humano, né? Resta talvez observar só que, fora da dicotomia sujeito e objeto, o modo eu-tu de sermos na esfera do interhumano pode ser uma relação com outros humanos ou com uma relação que seria de mim com mim mesmo, né? Porque eu, enquanto eu mesmo, sou uma relação eu-tu. Porque continuamente, né, eu, enquanto eu mesmo, provenho, né, devenho, né, de uma multiplicidade de possibilidades que se organizam e que, enquanto possibilidades, são aquilo que o Buber diz, né? A possibilidade não é criada por nós, mas, ao mesmo tempo, ela não acontece sem nós, né? Então, o acontecer da possibilidade é uma participação, mesmo enquanto vivência de mim mesmo, né? É uma participação de uma relação eu-tu, é uma interação de uma relação de mim mesmo enquanto possibilidade com o tu de mim mesmo enquanto possibilidade. E esse momento de vivência se dá como interação dialógica, que é constituição de sentido, né? Que é vivência de logos, ontologos, fenomenologos, diálogos. Então, seja na relação comigo mesmo, né? Seja na relação com outra pessoa, seja na relação com uma multiplicidade de pessoas, seja na relação com a natureza não humana, seja na relação com o sagrado, né? O momento de vivência da relação eu-tu, do modo de sermos de vivência eu-tu, é um momento de vivência, ou seja, de consciência fenomenológica, ontológica, dialógica, né? Consciência que é pré-reflexiva, né? Consciência que é não teórica, mas integralmente consciência e, em particular, consciência no sentido ontológico do termo. Ou seja, consciência no sentido do devir, do acontecer da consciência, e não no sentido reflexivo, repetitivo, coisificado, que tem a consciência no modo não ontológico de sermos, no modo eu-isso de sermos, no modo teorético de sermos. A vivência do modo de sermos eu-tu é dialógica, porque ela é o devir, não só da ação da gente no mundo, da criação de coisas, como ela é, na momentaneidade instantânea de sua própria vivência, logos, diálogos, que é fenomenologos, que é ontologos, que é consciência pré-reflexiva, que é o processo de constituição do sentido no perfazimento das coisas do mundo, no perfazimento do mundo, no perfazimento de nós próprios enquanto coisas, né? E no perfazimento de nós próprios enquanto ação, enquanto desdobramento de possibilidades.